Amado, nós só temos a agradecer ao Senhor pelo privilégio que Ele concede a mim e a você de podermos estar cultuando, louvando e bendizendo o nome do nosso Deus. Eu vejo diante de nós, muitas vezes nós somos imperfeitos, nós somos pecadores, nós precisamos da graça de Deus e da sua misericórdia. E é através do reconhecimento da minha necessidade com Deus, a minha vida tem que ser postada diante do altar do Senhor. E assim a vida de cada um de nós, meu amado, e eu considero uma grande oportunidade a cada um de nós, quando podemos entrar ao templo do Senhor para prestar a nossa adoração, o nosso louvor e a nossa gratidão. Que Deus abençoe a cada irmão nessa noite que aqui está e que vocês possam sair daqui edificado através da palavra que o Senhor tem para você nesta noite. Que Deus o abençoe ricamente a vida dos amados irmãos. Meu querido, eu quero falar hoje, nesta noite, aquilo que Deus colocou no meu coração e que nós possamos ouvir e usufruir aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. De uma forma especial, nós queremos pedir aos amados que tenham a sua Bíblia na mão, que vocês abram comigo lá no livro de 1 Pedro. Livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo de 1 até o versículo 10. 1 Pedro, você que tem a sua Bíblia, abra conosco. 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo de número 10. Amém? Glória a Deus! Amados, a palavra de Deus diz assim: despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo de hipocrisia, e invejas e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente como criança, recém-nascidos, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive rejeitada, sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados casas espirituais, para seres sacerdote santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais, agradável a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está nas Escrituras: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal e angular. E pedra de tropeço, rocha de ofensa, são os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raças eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não eres povos, mas agora sois povo de Deus, que não tenhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Amém? Vamos orar. Senhor Deus,
A tua palavra, Senhor Deus, será exposta diante dos teus filhos nesta noite. E eu peço ao Senhor que fale ao nosso coração. Que o Senhor nos dá, Senhor Deus, entendimento através da tua palavra, Senhor. Que nós possamos tirar lições para as nossas vidas. Pai, eu te peço que o Senhor fala, Senhor, em meu lugar. Senhor, eu não tenho nada a oferecer, Senhor, mas o Senhor tem. Por isso, Pai, usa-me como um instrumento nas tuas mãos. E assim que a tua palavra será exposta, que a tua graça repouse sobre a vida de cada irmão, de cada irmã que aqui está nesta noite. Eu te agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero te fazer uma perguntinha. Onde está o teu coração? Onde está o teu coração? Porque a Bíblia diz assim: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Onde está o teu tesouro, aí está o coração. O que nós valorizamos mais neste mundo? Valorizamos mais aquilo que nós temos, mais os prazeres do mundo, ou valorizamos mais a Deus sobre todas as coisas? É uma pergunta que eu tenho que fazer para mim mesmo, que os irmãos têm que fazer para você. Olha onde está o teu coração. Onde está o teu desejo? Onde está a tua vontade? E a Bíblia, ela, na sua grande sabedoria, ela nos mostra, irmãos, que muitas vezes nós estamos tão distantes de Deus com os nossos corações, com as nossas vidas, com os nossos pensamentos, com as nossas ações, e que o nosso prazer, que a nossa alegria não é estar na casa de Deus. A nossa alegria está lá fora, onde as orgias, os prazeres e divertimento se encontram. E muitas vezes nosso coração está lá. É por isso que eu lhe fiz esta pergunta: onde está o teu coração nessa noite? Mas, meu querido, uma coisa importante é que a palavra de Deus, através do apóstolo Pedro, ele fala que nós estamos vivendo nos dias muito mal. Mas mal por quê? Porque muitas vezes, irmão, nós nos afastamos, não desejamos, não queremos as coisas de Deus. Não é isso? Por quê? Porque os prazeres, as orgias, os divertimentos são melhores do que estamos na casa do Senhor, na casa de Deus, servindo ao nosso Deus. Mas, irmãos, a palavra de Deus também nos chama a nossa atenção para uma esperança que nós temos que ter. É uma esperança que não é limitada a este mundo, mas limitada e servindo a Deus. Uma esperança de vida eterna, uma esperança de estar com Deus, uma esperança de viver nossas vidas junto ao Senhor, junto a Deus, de ter uma vida eterna com o Senhor. Então, irmãos, todos nós temos que ter essa esperança em nossos corações, em nossas vidas. Jesus Cristo, Ele nos resgatou lá das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor Jesus, quando Ele morreu lá na cruz do Calvário, quando Ele disse, tudo está consumado, o Senhor Deus começou um novo reinado e chamou aqueles servos do Senhor, que somos nós, para estar nesse reino que ele ganhou lá na cruz, quando Ele venceu o diabo e a morte.
e nos convidou, você, meu irmão, você, minha irmã, a participar desse reino que hoje nós estamos atravessando. Pois bem, irmão, nós vemos que a palavra de Deus diz: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra bendito, irmãos, ela tem uma conotação de abençoado, de feliz. Feliz é aquele que pode pertencer ao reino de Deus. Abençoado é aqueles que vivem para servir ao Senhor. Ora, irmãos, se nós temos essa felicidade, essa bondade na nossa vida, nós só precisamos permanecer, só precisamos viver nas bênçãos, cuidado, proteção e guarda de Deus. Porque Ele nos faz uma promessa, irmãos. Essa promessa de que Ele está conosco todos os dias, até a consumação do século. Vemos? Então vimos aí o que Deus é para nós. Então quando nós olhamos para essas coisas, irmãos, nós podemos notar que o Senhor Jesus disse: são felizes e serão abençoados quando vocês me servem. Quando nós temos esse verdadeiro Deus no nosso coração, quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas, quando nosso amor é exposto ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Amar a Deus sobre todas as coisas, irmãos. Nesse mundo difícil que nós vivemos, não é fácil, né? Não é fácil. Mas o importante é que nós temos que lutarmos. Aqui durante as quinta-feiras estão pregando a respeito da batalha espiritual, dessa luta constante nas nossas vidas. E nós precisamos nos avançarmos para frente, olhando firmemente para o Senhor Jesus, que é o autor e é o consumador da nossa fé. E por isso então, meus irmãos, a palavra diz: nós somos bendito o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, perecer ou macular-se e perder o seu valor. Uma herança guardada no céu, para você, para nós, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, e até chegar à salvação, preste a ser revelada através do tempo. Nós andamos, nós caminhamos, estamos numa jornada, e essa jornada é a chegada no céu. Ainda não conseguimos, nós estamos vivos, não é? Mas graças a Deus nós podemos continuar nessa jornada, lutando, batalhando, porque a vida é de batalha, a luta é de batalha. A Bíblia diz que nós não lutamos contra o ser humano, mas nas hostes celestiais, onde nós não podemos ver o que está acontecendo. Há lutas, há batalhas, e dessa batalha, meu irmão, está envolvida eu e você, no nosso dia a dia, no nosso viver, no nosso falar, no nosso realizar. Então precisamos, irmãos, nada mais, nada menos de que permanecermos diante da presença de Deus. E ela também nos chama a nossa atenção, meu querido, e para continuar a olhar para esse sentido, como viver, irmão, neste novo momento dessa história, diferente do que vivíamos anteriormente. Como vivermos? Como eu posso viver hoje com uma vida completamente diferente do que eu vivia antes? Pedro dá para nós algumas razões, quando Pedro, escrevendo lá no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13
ao versículo 16, ele vem falar a respeito disso. Ele vem nos mostrar a cada um de nós. O apóstolo Pedro nos desafia, meu irmão, a viver vidas novas, pensamentos novos, razão nova, uma esperança nova em vivermos neste mundo. E quando nós temos isso conosco, meu querido, nós vemos que a nossa vida é dependente do Senhor. Meu irmão, nós precisamos saber e ver que nós somos dependentes de Deus. E esse desafio, irmãos, é um desafio que nós somos discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Que a nossa morada não é aqui, a nossa vivência eternamente não é aqui, mas é lá em cima, é nos céus. E para isso, o desafio que nós temos hoje é olharmos para cima. A nossa esperança vem de cima, ela não vem aqui de baixo. E não podemos viver neste mundo com os nossos olhares, com os nossos desejos para o mundo, porque a nossa esperança vem lá do alto, irmão. A nossa esperança vem dos céus. E a palavra de Deus também, ela nos mostra que nós temos que mudar, muitas vezes, meu querido, as nossas atitudes, mudar as ações das nossas vidas. Mas como assim? Como assim? A Bíblia nos fala a respeito de uma nova vida no Senhor Jesus. Ele fala a respeito de uma nova esperança no Senhor Jesus. E ela fala que a nossa razão de viver e de ser está imbuída no Senhor Deus. Se nós temos o Senhor Deus como Senhor da nossa vida, nós seremos felizes e seremos abençoados. Amém? Interessante, meu querido, que Deus nos diz que nós temos que vivermos neste mundo, sim, mas viver para o Senhor. A vida que eu levo, disse o apóstolo Paulo. Paulo dizia isso. A vida que eu levo, que eu tenho hoje, não vivo mais para mim mesmo, mas vivo para quem? Para Deus. Você vive para Deus, meu irmão? A sua vida é para o Senhor? O seu pensamento é para o Senhor? A sua ação é para o Senhor? O seu desenvolver é para o Senhor? O seu pensar é para o Senhor? São coisas que nós temos que pensar em nós mesmos, irmãos. São coisas que eu tenho que pensar em mim, pensar como está, aonde está o meu coração, onde está o meu desejo, onde está a minha vontade, aonde que eu quero estar. Irmão, se nós colocamos o nosso coração nas coisas de Deus, a obra de Deus era diferente. A obra de Deus crescia imediato, não é? Como elas são difíceis para crescer a obra do Senhor, não é? Que dificuldade nós temos. Mas, irmãos, uma coisa é importante: o Senhor não desiste de nós. Amém? O Senhor não desiste de nós. Isso é importante. Por que o Senhor não desiste? Porque, irmãos, o Senhor nos ama. Ama a mim, ama você, ama todos nós. E diz que o amor de Deus de tal forma é tão grande que Ele deu a sua própria vida, morrer no meu lugar, no teu lugar, para nos tirar da condenação da morte eterna. E é para isso que Deus fez com cada um de nós. É por isso que Deus nos quer que nós olhamos para Ele, tenhamos nele a nossa confiança, tenhamos nele a nossa fé voltada ao Senhor, para que ela possa nos ajudar cada dia no nosso caminhar nesse mundo. A palavra de Deus lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que é o nosso texto, ela diz que
Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Vós sois raças eleitas, meu irmão. Glória a Deus. Nação santa, povo de propriedade de Deus. Olha que coisa suave. Olha que coisa bonita. Povo de propriedade de Deus. E se nós somos povo de propriedade de Deus, irmãos, a nossa vida tem que ser do Senhor. O meu agir tem que ser do Senhor, o meu falar tem que ser do Senhor. O meu comportamento é para o Senhor. A minha vida é para o Senhor. Essas coisas têm que estar envolvidas na nossa cabeça, no nosso pensamento, para que o nosso coração não nos tire do caminho do Senhor. Por que muitas pessoas hoje, eles andam até um pouco com o Senhor, depois eles abandonam o Senhor? Por que será? Então, irmãos, nós temos que nos preocuparmos com aquilo que nós estamos realizando ou fazendo. Então, nessa nova reconstrução que Deus está fazendo na vida dos seus filhos, Ele nos mostra, irmãos, que o viver uma vida que transborde o amor, a generosidade, o perdão, a misericórdia e a graça de Deus. Olha, nesse mundo hoje difícil, onde reina o ódio, onde o desamor, os desafetos e muitas outras coisas que acontecem, nós temos que mostrar ao mundo, porque para isso você foi chamado, eu fui chamado para mostrar um mundo diferente, o amor, mostrar ao mundo de que Deus o amou, de que Deus o ama, de que Deus quer fazer de cada um de nós um instrumento nas mãos do Senhor, para que nós possamos cada dia estarmos seguros e alicerçados no Senhor Deus, nosso Pai. Que nós possamos, irmãos, cada dia nos olharmos para isso e nos vermos como nós estamos andando, porque nós somos geração eleita. Nunca esqueça isso. Somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas nós temos uma finalidade. Para quê? Para que nós somos isso? Para proclamardes as virtudes, a misericórdia, o amor de Deus às pessoas que estão indo para o corredor da morte, que Satanás está levando. E nós temos toda a responsabilidade, como sacerdócio do Senhor, com o povo de Deus, de anunciar as boas novas, que salva, que liberta, que transforma o pecador. Só você, meu irmão, só você, meu irmão, você tem essa palavra. Só vocês têm essa palavra, porque Deus, o nosso Senhor, nos deu esse privilégio, ser anunciadores dessas boas novas para o povo que está no corredor da morte. E a Bíblia também nos diz ainda, irmãos, que nós nunca podemos retribuir o mal com o mal, mas retribuir o mal com o bem. É difícil, né? As pessoas muitas vezes nos fazem o mal e você tem que retribuir com o bem, né? Porque a intenção do ser humano, irmãos, é sempre retribuir com o mal, né? Se você bateu aqui, você leva o outro, não é isso? Bateu, tomou. Não é isso? Mas não é assim. A Bíblia diz que não. Difícil. Mas, irmãos, nós temos que fazermos isso. Muitas vezes nós somos desafiados as nossas vidas de fazer isso. É por causa do amor.
Diz a palavra de Deus que Deus amou o mundo de tal maneira que doou, que deu o seu próprio Filho, por amor desse povo, por amor desse mundo. E por isso, irmãos, nós temos grande responsabilidade nas nossas mãos para ser esse proclamador desse evangelho que salva e que liberta as pessoas. Mas interessante, meu querido, também que a Bíblia, ela nos fala alguma coisa a respeito disso. Ela diz que nós também, lá no livro de Pedro, 1 Pedro capítulo 8, versículo de 8 até 10, você vai encontrar que Pedro vai te dizer o seguinte: se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se nós afirmamos que nós não temos pecado nenhum, nós mentimos e a verdade não está em nós. Por quê, irmão? Porque nós temos que reconhecer que nós somos pecadores. Nós temos que reconhecer de que eu sou pecador e eu preciso de Deus. Porque se você, meu irmão e meu irmão, não tiver esse reconhecimento no teu coração, nunca você vai se converter. Está vendo? Você nunca vai chegar até os pés de Jesus, porque você não reconhece. E a Bíblia diz isso aqui, que nós temos que reconhecer. E a Bíblia também nos chama a nossa atenção. Veja lá no livro de João também, ainda no capítulo 2, versículo 15 e 17, ele diz, Jesus, que não ame o mundo, nem as coisas que no mundo há. Não ame ao mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque, irmãos, se nós amamos o mundo e as coisas que há no mundo, nós não amamos a Deus. Irmão, crê nisso? Será que é isso mesmo? Interessante. Não há o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo aquilo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas provém do mundo. E diz que o mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Deus. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Irmãos, a gente olhando para as coisas do mundo, é tão bom, né? São prazerosos, são momentos agradáveis muitas vezes, mas ele traz tristeza, agonia, dor e sofrimento. E Deus quer te dar prazer, alegria, felicidade no Senhor. É completamente diferente aquilo que o mundo te oferece e aquilo que Deus te oferece. Completamente diferente. E por isso então ele diz que nós não devemos amar o mundo. Toda vez que eu amo o mundo, as coisas que nele existem, mas aqui Deus, eu me perco e me afasto do reino de Deus e da sua vontade. Toda vez que o meu prazer, meu coração está lá no mundo, nas coisas do mundo, eu me perco Deus. E as coisas de Deus não estão na minha vida. É por isso que ele diz, não ame o mundo, nem as coisas que nele há, mas ame a Deus, ame o Senhor Jesus. Ele diz lá, muitas vezes, todas as vezes que eu coloco a minha esperança, irmãos, minhas coisas, nas coisas deste mundo, eu me perco Deus da minha vida. Onde está a tua esperança?
Está em Deus ou está no mundo? Está no bem que você possui? Está no dinheiro que você tem? Está no teu filho, na tua filha? Está no teu carro? Está na tua fazenda, na terra que você tem? Onde está? Olhe para essas coisas. Lembrando que essas coisas, meus irmãos, elas ficam todas elas. Você não leva nada quando você morre. Você não leva nada. A Bíblia diz assim, ó, veja o que a Bíblia diz: ajuntai tesouro, na onde? No céu, porque lá no céu a ferrugem não corrói e o ladrão não vem e não é? Lá não vai. Ajuntai tesouro nos céus. É interessante, né? Por que isso que nós fazemos? É porque Deus, meu irmão, minha irmã, olha bem para isso, porque Deus te ama, e é por isso que Ele não quer que você se envolva, ou que você se perca no seu caminhar, enquanto tem vida neste mundo, o teu caminhar direto, envolvido com essas coisas, mas envolva-se com as coisas de Deus, seu prazer nas coisas de Deus, teu desejo para as coisas de Deus, o teu fazer é para Deus. Você tem isso no teu coração? Eu tenho isso no meu coração. Se eu não tenho, meu irmão, eu tenho que procurar ter. Se eu não conseguir ainda, eu tenho que procurar conseguir. É isso que Deus nos chama a nossa atenção. Onde está o teu coração? Onde está? Mas essas perguntas, irmãos, ela precisa sempre surgir no nosso meio, para que você faça uma análise da sua vida, do seu comportamento, do seu falar, do seu realizar, do seu viver. Faça uma análise e veja como ela está. Porque se nós não estamos de acordo com a vontade de Deus, nós estamos de acordo com a vontade do mundo. É simples assim. Se nós não estamos de acordo com a vontade de Deus, nós estamos de acordo com as coisas do mundo. E tudo isso fica. A riqueza fica, os bens ficam. Não é isso? Eu nunca vi que ninguém morrer e levar o que ele ganhou. Já viu, irmão? Ninguém, ao morrer, leva as coisas que ele conseguiu nesse mundo. Uma vez eu estava conversando com um advogado que veio lá do Paraná. Ele me falou assim: olha, meu irmão, eu sou advogado, eu vim do Paraná, aqui para Mato Grosso, e eu vim para conseguir bens, diz ele. Não sei a maneira como será, mas eu vim para enriquecer em Mato Grosso. Que coisa, hein? Não sabe nem como era, mas que ele veio para essa finalidade, para enriquecer aqui em Mato Grosso. Eu disse para ele assim: mas você vai levar o que você vai ter? Ou vai ficar? Ele ficou quieto depois, não me disse nada, né? Então é isso, irmão. Muitas vezes nós perdemos o rumo da eternidade. Muitas vezes nós perdemos o nosso estar com Deus pelas coisas que o mundo nos oferece. É bom ter coisa, não é? É. Não é bom? É. É bom ter dinheiro? É, irmão. É bom. Você ter o bolsão cheio de dinheiro, não é ruim não, irmão. Mas agora, ela lhe traz felicidade? Ela lhe traz prazer? Ela lhe traz vida eterna? Hã? Pensa nisso. Pensa nisso. E nós precisamos olhar para essas coisas, irmão, e fazer uma reflexão nas nossas vidas. Como nós estamos para o nosso Deus.
Deus que nos ama, Deus que morreu lá na cruz por você, por mim, que derramou seu sangue e que nos separou para ser chamados seus filhos e nos dá uma herança de vida eterna com o Senhor na eternidade. A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus, filhos e herdeiro com Jesus da vida eterna. Você quer melhor do que isso? Ser herdeiro com Jesus Cristo, ser filho de Deus, tem coisa melhor? Então, irmãos, nós precisamos olhar para essas pequenas coisas nas nossas vidas e nós temos que nos basearmos e vermos a que ponto nós estamos vivendo, a que maneira ou que razão nós temos, irmão, de estar continuando a nossa vida espiritual diante do Senhor. Abra comigo aí no livro de Judas. Judas, último livro da Bíblia, bem aí. Judas. Eu quero que os irmãos abram sua Bíblia, e aquele que puder ler pelo telão também leia, mas eu quero que você abra para você olhar isso aqui que está escrito aí. Judas. Judas só tem um capítulo, viu, irmão? Só tem um capítulo. Ele diz, Judas, versículo 24 e versículo 25. Judas começa dizendo o seguinte: aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, o nosso Salvador, seja a glória, seja a majestade, seja o poder, seja a autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo o sempre. Amém? Quem é poderoso? Jesus. Jesus. Ele diz, irmãos, você está se sentindo desanimado? Está tentando desistir da caminhada? Está deixando de crer nas promessas de Deus? As lutas têm sido grandes na sua vida? Lembra-se, irmãos, de que existe um Deus poderoso, capaz de nos impedir de cair em tentação. O Espírito Santo de Deus é o poder que precisamos para não tropeçarmos e desistirmos da fé em Jesus, quando tudo está difícil. Vemos? Está difícil. A luta, está difícil a caminhada, está querendo desistir. Lembra-se que Deus é poderoso. Nós cantamos um corinho aqui dizendo que impossível, Deus do impossível. Muitas vezes, meu querido, Deus na sua vida, na nossa vida, nunca é impossível. Tudo é possível para aquele que crer no Senhor. Tudo é possível. Meu irmão, você vai ser mais do que vencedor no Senhor Jesus. Olha para essas coisas. Tem barreira? Tem dificuldade? Tem problema? Tem, mas Jesus é maior do que tudo isso na sua vida, meu irmão. Muitas vezes nós nos empunhamos olhando para os momentos difíceis da nossa vida. Muitas vezes, mas a coisa não vai bem, mas não sei o que, e começa um oi, e o problema vai, o negócio, mas nós esquecemos de olhar que o Senhor Jesus é maior do que tudo isso que nós estamos atravessando. E clamar pelo Senhor Jesus. E Judas aqui nos diz, olha, clame, busque, orem. E nós temos que fazer isso.
Irmãos, o Senhor Jesus é o nosso Salvador que devemos clamar nesses dias em que às vezes as vozes da cultura nos aconselham a fazer o que todo mundo faz, abandonar os valores do reino de Deus. Abandonar os valores do reino de Deus. Não é isso que a sociedade faz? Eu lembro-me daqui da história da mulher de Jó, quando Jó estava passando por dificuldades, com problemas, quando perdeu tudo na sua vida, ela disse: olha, Jó, o que está fazendo? Abandona esse Deus e morra, Jó. Simplesmente assim. Abandona. Está difícil? Abandona. Sai desse caminho. Mas, para nós que conhecemos o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, e sabemos que Deus é maior do que todo o nosso problema, do que toda a nossa dificuldade, do que todas as nossas barreiras que vêm sobre nós, nós ultrapassaremos as barreiras, as batalhas que nos surgem. A promessa de Deus para Josué, quando o Senhor Deus chamou Josué para a caminhada da saída do povo do Egito, quando Moisés morreu, ele chamou de Josué e disse: ó José, tenha bom ânimo, eu sou com você onde você colocar a planta dos seus pés, eu vou te abençoar. Irmão, não esqueça disso. Aonde você colocar a planta de seus pés, Deus vai abençoar. Deus vai te fazer vitorioso. Deus vai te levantar. Deus vai tirar as barreiras, vai derrubar as muralhas. E você vai passar. Lembra do Mar Vermelho? Lembra do Mar Vermelho? Quando para trás vinha o exército de Faraó, na frente estava o mar. E agora o que fazer? Agora vão morrer todo mundo. E o Deus da providência disse a Moisés: toque na água. Moisés tocou na água e as águas viram. Glória a Deus, meu irmão. Não existe impossível para Deus, meu irmão. Meu irmão, creia isso no seu coração, com isso na sua vida. Não existe barreira, não existe dificuldades, porque Deus é maior do que tudo isso. Está difícil? Está com problema? Está doente? Tem sofrimento? Olhe para cima. Olhe para cima. Eu sempre falo uma coisa para as pessoas. Eu não concordo. Né? Eu não concordo que crente anda assim. A pessoa, coitado, coitadinho. Parece que vai num sofrimento que eu vou te falar, hein? O que tem que olhar para cima, meu irmão, porque dele é a vitória. A sua vitória vem do alto, a sua vitória não vem aqui do chão, não. Vem lá do alto do Senhor Jesus. Levante a cabeça e olha para cima. A gente tem uma coisa, irmão, que nós fazemos e muitas vezes você nem percebe. A gente se coloca como vítima, né? Oh, coitadinho, coitadinho. E nós ficamos como vítima, coitadinho, coitadinho, coitadinho. E nunca levantamos a cabeça para ver as promessas de Deus. Nunca levantamos a cabeça para ver o nosso Deus. Ele diz: olha para mim, eu estou aqui. Eu estou aqui, diz o Senhor Jesus. E Judas está dizendo isso aqui. Judas, na sua breve carta pequenininha que ele escreve, ele mostra lá no capítulo 20, versículo 20 e o versículo 21 de Judas. Se você tiver sua Bíblia, por gentileza, você possa ler. O versículo 20
e versículo 21. Quem tem sua Bíblia, leia para mim bem algo em voz alta, por gentileza. 20. Esperando a misericórdia de Deus. Você não é vítima, você é vencedor. Você é vencedora, meu irmão. Você não é vítima, não. Você é vencedora. A palavra de Deus diz isso. Mas nós temos, meu querido, de nos conservar as nossas vidas no Senhor, o nosso amor para com o nosso Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Tem alguma coisa que te impede? Tem? Tem alguma coisa te impedindo de amar a Deus sobre todas as coisas? Porque se nós dizemos que não somos pecadores, nós estamos mentindo a nós mesmos. Nós pecamos sim, somos pecadores sim, mas somos pecadores arrependidos, irmãos. Glória a Deus, pecadores arrependidos. Nós precisamos reconhecer as nossas faltas, os nossos pecados. Reconhecer. E para isso nós precisamos então olhar para esse texto da palavra e vermos aquilo das promessas que Deus tem para você. O poder da oração é do cuidado mútuo e fundamental para nos mantermos de pé quando a tentação ou desânimo abaterem a nossa porta. Creia que Jesus é poderoso para lhe impedir de cair. Ele venceu a morte para lhe apresentar sem mácula e sem mancha de pecado ao Senhor Deus. Se ele venceu, você também vai vencer. Nós vamos vencer as nossas vidas. Vamos vencer as nossas batalhas. Tem batalha, minha irmã? Tem? Mas você vai vencer em nome de Jesus. Você vai vencer, meu irmão, em nome de Jesus. Todos nós temos, mas nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Em quem? Em quem? Em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que Deus abençoe os irmãos nesta noite. Que o Senhor possa fazer de nós mais do que vencedores. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe.